Minha história começou antes mesmo de eu nascer. Com apenas 6 meses de gestação, já senti o peso do mundo que me aguardava. Cala a boca, nessa casa sou eu que mando. Você acha que você tá indo pra onde? Volta pra cá. Realmente foi surreal. Eu fiz um curso de regressão por 5 dias no interior de São Paulo. Aí eu voltei ao tempo, muito estranho de explicar. Eu não sei se foi a minha memória meio que conectando todos os incidentes de violência, ou se foi eu mesmo regressando até a barriga da minha mãe, sentindo aquela violência, aquele ambiente cheio de conflito. A sensação que eu tive foi de que eu voltei para a barriga da minha mãe durante esse curso de regressão que eu fiz. Pra te falar a verdade, eu tentei de tudo no passado, várias religiões, vários tratamentos, eu tive ajuda psicológica também, porque eu não entendia por que eu nasci nessa família. Muitas pessoas egoístas, muita gente que não quer o bem do próximo. E eu não entendia, eu sofria, eu não entendia por que eles são assim. Então eu senti a dor da minha mãe, praticamente. Senti ela sofrendo. Eu meio que sentia uma forma de sofrimento, uma forma de dor, uma forma de violência. Foi muito estranho. E eu tava lá deitado, como se fosse um feto, o que é muito estranho. Imagina, deitado no chão, com várias pessoas também fazendo, mais de 100 pessoas fazendo esse curso também comigo. E aí, todos nós lá deitado em posição de feto. E todo mundo, alguns conseguiram regressar até a barriga da mãe, alguns conseguiram regressar até outras vidas. E foi uma sensação, assim, bem diferente. Mas foi desse ponto, quando eu pude voltar até a barriga da minha mãe, que eu comecei a entender muitas coisas. E quando eu saí desse curso de regressão, comecei a entrevistar muitos dos meus familiares. Eu acabei descobrindo muitas coisas. Eu falei com os meus avós, com minha avó, algumas tias, primos e primas também. E eu acabei descobrindo muita coisa ruim. Por exemplo, eu já na barriga da minha mãe sofria violência doméstica porque o meu pai, minha mãe, tinham uma relação muito violenta. Então lá em casa, quando minha mãe já estava grávida, eu já estava experienciando todo esse trauma. Isso de regressão, eu comecei a conectar os pontos e eu entendi muitas coisas, sabe, da minha família. E já existia muita violência, sabe? Eu já sofria muita violência dos meus pais, mas eu não entendia o porquê, porque não fazia sentido. Quando duas pessoas se unem, por que que elas permitem esse tipo de convivência, violência, agressão física, microagressão, e entre outras. Eu não entendia, então eu questionava muito por que disso. E eu acabei descobrindo, graças a essa regressão que me fez voltar ao templo praticamente e sentir todas as dores que minha mãe estava sentindo quando eu estava na barriga dela. Eu era já um feto.
Esse curso de regressão que eu fiz abriu a minha mente para entender muitas coisas sobre os meus familiares. E uma coisa que eu aprendi é que a violência doméstica sempre existiu, desde quando eu era um feto dentro da barriga da minha mãe. Desde então, é conflito atrás de conflito. Mas uma coisa que eu me lembro durante a regressão é que eu sentia muitas dores da minha mãe. Ela sofreu muito quando eu estava na barriga dela. Eu senti uma negatividade. Eu sei que é muito estranho. Eu também não consigo explicar. Novamente, possa ser que tenha sido a minha memória, a minha imaginação, mas por conta de que eu perguntei para os meus familiares e eles falaram sim, exatamente isso acontecia. Então fiquei muito chocado porque eu não tinha uma memória vívida desses tipos de incidentes dentro da barriga da minha mãe. Eu achava impossível que eu conseguiria me lembrar desses eventos, mas de acordo com algum dos meus familiares, tudo que eu vivi foi real, ou seja, eu fiquei totalmente chocado. Em particular, eu sentia as dores da minha mãe sendo espancada, por exemplo. Eu senti esse espancamento, sabe? Às vezes, durante a regressão, eu ouvia ela gritar, eu escutava coisas quebrando. Era como se eu estivesse dentro da casa deles, vivendo tudo que estava acontecendo, toda a violência. E a partir daí, eu comecei a investigar muito mais, eu comecei a estudar a minha família, eu comecei a fazer muitas perguntas, porque eu não entendia o porquê de tanta violência.